Bom dia, galerinha! Ou boa tarde. Espero que não seja boa noite, né? Porque a noite é momento de vocês descansarem, porque já estudaram a manhã e a tarde toda. Então, eu disse para vocês na aula passada que hoje eu traria para vocês interpretação de texto sobre o conto de mistério, né? Que é o conto que nós começamos a ver na aula passada. Então, eu trouxe para vocês a interpretação de texto. Eu aproveitei um texto que nós já vimos, né, em um daqueles contos que nós vimos na aula passada. Esse aqui, não sei se vocês vão lembrar, é aquele do quilo do feijão, lembram? Então, eu vou reler, né, o texto, até porque pode ser que tenha algum aluno que esteja assistindo a aula hoje, que não assistiu, né, a aula anterior. Porém, eu aconselho que assista, porque eu expliquei essa parte do conto de mistério todo na aula passada, então, para não ficar nenhuma complicação, apesar da aula ser, né, interpretativa em cima do gênero textual, mas é muito bom a gente estar revendo o conteúdo por um todo, né? Então, vamos lá, vamos relembrar essa história? Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à, à maneira de senha. Parou debaixo do poste, acendeu o cigarro e soltou a fumaça em três baforadas compassadas. Imediatamente, um sujeito mal encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de banda. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com voz cavernosa. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado, e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral, mas o homem que ia na frente olhou em volta. Certificou-se de que não havia ninguém que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde, no centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de pobre trabalhador. Parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou. Porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse: É este! O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entrou ao que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxeram o dinheiro. Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e meia hora depois entrava em casa a berrar para a mulher. Julieta, oh Julieta, consegui. A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos em um avental, a sorrir de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, no ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo, depois de tanto esforço e economia, comprar aquilo que eles não viam há tanto tempo naquele barraco. Ali estava 1 quilo de feijão. Então, essa história, né, nós vimos já, nós, na verdade, só lemos como exemplo na aula passada, e hoje eu trouxe para quê? Para fazermos aquela bela interpretação. Então, temos aqui na questão 1, qual o código usado pela personagem para identificar-se com a pessoa esperada? Então, vamos voltar aqui no início do texto e vamos ver, né, aonde está escrito. Aqui, ó.
Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível qualquer pessoa que cruzasse com ele ver o seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado. Vamos ver qual foi o sinal? Ó, a maneira de senha. Aqui o sinal, ó. Parou debaixo do poste, acendeu o cigarro e soltou a fumaça em 3 baforadas compassadas. Então, o sinal, né, era ele acender o cigarro e dar 3 baforadas. Esse era o sinal feito por eles, né, combinado por eles. 2. Em que momento a linguagem usada para apelar ao homem de paletó que fizesse ou deixasse de fazer alguma coisa? Aqui, ó. Vamos procurar aqui no texto novamente. Quando ele fala assim, quer ver? Vamos mostrar aqui, ó. Era aquele, atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com a voz cavernosa, né? Então, o siga-me, né, foi o que o homem disse, né, quando ele entrou lá. Então, foi essa linguagem que eles combinaram. Aqui, ó, em que momento a linguagem é usada para apelar ao homem de paletó que fizesse ou deixasse de fazer alguma coisa. Na verdade, ele, né, entrou lá para pedir um guaraná, mas quando ele chegou, ele falou, siga-me. Então, quer dizer, ele não fez mais nada. Então, aqui, nosso gabarito, questão 1, né, o código usado, a senha por eles, foi dar 3 baforadas no cigarro. Em um momento, a linguagem usada para apelar ao homem, o que fizesse ou deixasse de fazer, é siga-me. Eu botei o texto novamente, para a gente não precisar retornar lá no início, né? E aqui está a questão 3, que fala da segunda personagem, tem por objetivo fazer referência ao homem de paletó para transmitir uma informação ao sujeito de barba. Então, vamos voltar aqui ao texto. Aqui ele fala, entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde no centro via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela um sujeito de barba, né, um desses, o de barba, que crescida, roupas humildes e ar de pobre trabalhador, parecia ter medo do que ia fazer. Não hesitou, porém, quando o homem que entrara na frente apontou para o que entrara em seguida e disse, é este. Então, foi isso que ele usou, né? É este. 4. Como o homem de paletó expressa o seu sentimento de triunfo para a mulher? Então, ele já diz, né, aqui no finalzinho, ó, em meia hora depois, entrava em casa a berrar para a mulher. Então, aqui foi o triunfo, né? Julieta, ó, Julieta, consegui, né? Então, foi aqui, ele berrando, né? Para mostrar realmente que conseguiu, gritando para a mulher, chamando Julieta, Julieta dizendo que conseguiu. Então, aqui, conferindo o nosso gabarito, na questão 3, né, que diz ali, que fala da segunda personagem, que por objetivo de fazer referência a um homem de paletó para transmitir uma informação ao sujeito de barba. É este, né? Este era o homem. E 4, é como o homem de paletó expressa os sentimentos de triunfo para a mulher quando ele entra em casa a berrar Julieta, ó Julieta, consegui. Muito bem, vamos ver a questão, a próxima questão. Questão 5. Que providências tomou o homem para que ninguém o reconhecesse? Vamos lá. Bem aqui no início do texto, ele diz assim, ó, com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. Então, o que ele fez aí, né? Ele levantou, é aqui, ó, a gola do paletó levantada, né? Ó, a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada. Então, levantou a gola e abaixou, né? O chapéu, a aba do chapéu, e ali já no escuro não dava realmente para ser reconhecido. 6. Ao sair do café, o homem não caminhou ao lado do outro que encontrara. Por quê? Vamos ver o porquê?
que eles não caminharam juntos? Aqui. Aqui. Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um guaraná. O outro sorriu e se aproximou. Siga-me. Foi a ordem dada com a voz cavernosa. Deu apenas um gole no guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado e ele, a uma distância de uns 10 a 12 passos, entrou também. Então, né, continuando, ali parecia não haver ninguém, o silêncio era sepulcral, mas o homem que ia na frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e bateu numa janela. Então, o que dá a entender, né? Que eles não podiam ser vistos juntos. Até aí dá para ver que eles estavam fazendo algo de errado, né? E o encontro deles, a maneira com que eles se portam, principalmente quando ele fala ali, tem uma distância, ó, que é um beco úmido e mal iluminado, com uma distância de 10 a 12 passos um para com o outro. Então, a sensação que a gente tem é que eles não podem ser vistos juntos, porque eles estão fazendo algo que não, né, não pode ser visto juntos, de repente algo de errado, é o que nos remete até então à história. O gabarito, então, da questão 5, né? Que providências tomou o homem para ninguém reconhecer, levantou a gola do paletó, abaixou a aba do chapéu abaixada, caminhando por escuro, era possível ser reconhecido. E 6, ao sair do café, porque o homem não caminhou ao lado do outro. Aí ele diz, não poderiam ser vê-los juntos. Então, um entrou num beco e uma distância de 10 a 12 passos entrou o outro. Eles não poderiam realmente ser vistos juntos, por algum motivo, né? Depois, o que dá a entender que há um contrabando aí de feijão. Vamos lá. Questão 7. Como era o beco onde os dois entraram? Quem os homens encontraram na sala pequena e enfumaçada? Então, são duas perguntas, né? Vamos responder a primeira, como era o beco. Então, aqui ele dá as características do beco que eles entraram, né? Eita, calma aí. Ixi, Maria. Aqui. Aqui, ó. Não, o outro entrou num beco. Ó como é que era o beco, ó. Úmido e mal iluminado. Perfeito? Agora ele pede a descrição. Quem os homens encontraram na sala pequena e enfumaçada? Então, aqui ele diz, ó, entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada, onde no centro via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela, ó, o que tinha? Um sujeito de barba crescida, roupas humildes e o ar de bom trabalhador. Perfeito? Agora, a 8. Que tipo de negócio parecia estar sendo feito ali? Por quê? Bem, quando a gente percebe até aqui, ó, né, que ele entra nessa sala enfumaçada com esse homem desse jeito, aí conclui que quando o homem, roupas humildes de ar pobre, trabalhou, parecia ter medo do que fazia. Quando ele fala parecia ter medo do que fazia, porque dá a entender que ele está fazendo coisa de errada. Desde o início, né, quando eles entram num beco, que não entram juntos, a gente já percebe que tem algo de estranho. E quando eles entram num lugar desse, e ainda conclui, né? O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou o que falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxe o dinheiro. Então, dá a entender, né? Esse mistério todo, esse suspense todo, dá para entender que é algo errado, é algo ilícito, né? Tanto que eu disse lá atrás, né? Quando a gente viu a questão deles não poderem ser vistos juntos, que é algo de errado que eles estão fazendo. Então, nessa sala parece que tem contrabando, algo ilícito, algo errado. 8. Essa questão da 8. Vamos ao gabarito. Da 7, como era o beco era úmido e mal iluminado. E o homem, né, por trás da mesa, um sujeito de barba crescida, roupas humildes e ar de pobre trabalhador. Parecia ter medo do que fazia. E o 8, que tipo de negócio parecia estar sendo feito ali? Parecia vender algo ilícito, devido ao mistério. E você pode até detalhar, né?
que eles não podem ser vistos, que era à noite, né? Uma sala bem escuro, num lugar que ninguém podia ver o outro entrando. Então, todo esse mistério aí vocês podem detalhar também na resposta de vocês. A questão 9, a última questão desse texto. Que trecho do último parágrafo mostra que a compra do feijão não é vista como um ato rotineiro, comum, mas sim como um desafio para o personagem? Aqui, ó. A mulher veio lá de dentro, enxugando as mãos no avental e sorri de felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo, depois de tanto esforço e economia. Então, de um ar triunfal, eles super felizes. Aí a gente vê que depois, ó, eles fizeram um esforço muito grande, eles economizaram, e aí ele fala: comprar aquilo que eles não viam há tanto tempo naquele barraco. Então, eles não têm há muito tempo o feijão, eles fizeram economia, eles fizeram esforços e conseguiram aquele quilo de feijão que eles não viam há tempo, né? Então, é aí que vocês vão tirar. Aí vocês podem destacar, como ele pede para tirar do parágrafo, né? Aqui, ó. Você pode começar a tirar daqui, ó, num ar triunfal. Então, a partir daqui, vocês já podem estar tirando essa resposta. Ok? Conferindo o nosso gabarito, tá aí, né? O trecho retirado do parágrafo. O marido colocou o pacote sobre a mesa num ar triunfal. Ela abriu o pacote e verificou que o marido conseguira mesmo, depois de tanto esforço e economia, comprar aquilo que eles não viam há tanto tempo, né? Então, achamos o nosso gabarito. Então, agora, vamos ler um outro texto, fazer uma outra interpretação, né? Muito bom o texto que nós vimos, né? Agora vamos para o segundo. Sobressalto. É noite quente de lua clara. As crianças brincam na pequena praça, correndo para lá e para cá, brincando de pega-pega ou de esconde-esconde, enquanto os pais conversam animados. Não há o que temer, todos se conhecem. Ali o tempo corre sem grandes sobressaltos. As portas e janelas não são trancadas. Travas para quê? A vida moderna e seus estorvos são vistos de muito longe, esporadicamente. Curiosidade em vivê-la. Não. O que precisam, eles têm. Quase tudo. 1 ou 2 mascates trazem o que não produzem. Não há o que temer. Julião Mascate chegou logo cedo à pequena cidade, tocando a buzina para se anunciar. Vinha carregado de tecidos coloridos e outras quinquilharias. Piup, pip, bibip. É hora, minha senhora. Venha escolher seu tecido. Julião tem de tudo. Tem brincos, tem colares, água de cheiro, tem também. Venha logo. Não demore. Bibi, bibi. Para o patrão. Tem também. Para a criançada, bolas coloridas e bonecas, lápis de cor e peteca. Minutos depois, lá estava Julião, barraca montada na praça. Em dias de barraca na praça, que mal havia de se esquecer de alguns afazeres. As pessoas acorriam, ninguém ficava em casa. Ao entardecer, como sempre, Julião partiria. Naquela noite, a conversa girava em torno da chegada do mascate e das compras feitas. Lindaura e Alzirinha jogavam peteca, separada dos demais meninos e meninas. As vendas foram fracas e, por isso, Julião resolveu ficar na cidadezinha e mostrar sua barraca novamente no dia seguinte. A peteca foi arremessada com muita força. Onde foi parar? Lindaura sai à procura do brinquedo. Demora demais. Alzirinha resolveu procurar também, atrás do coreto. Tropeçou e caiu. Caiu sobre o corpo sem vida de Lindaura. A cidadezinha, tomada de pesar, ficou muda de terror e espanto. Julião Mascate sumiu. A maldade tomou forma e tocou a todos. Era concreta e tinha nome, Julião Mascate. Portas e janelas se fecharam.
Na praça não se ouve mais o alariado alegre do riso das crianças. Brincadeiras não há. As rodas de conversa diminuíram. Restringiam-se a uns poucos homens e conversam baixo e espiam desconfiados por cima do ombro. A cada desconhecido que na cidadezinha chega, um sobressalto. O mal existe. O povo carrega a marca indelével do medo. Agora vamos ver o que nos espera na interpretação. Vamos a número 1, que diz assim: o conto é uma narrativa curta cujo enredo compõe-se de determinados elementos que lhe conferem a devida credibilidade, fazendo com que se instaure um clima de envolvimento entre os interlocutores, autor versus leitor. O texto narrativo é composto pelo enredo, o assunto do texto. O narrador, as personagens, o espaço e o tempo. Identifica os elementos narrativos solicitados do conto Sobressalto. Então, vamos descobrir todos esses elementos aí da narrativa, tá, pessoal? Vamos lá. A A diz assim: qual é o fato principal da história? Bem, o que acontece nessa história, né? Vemos que é uma pequena cidade onde acontece um assassinato de uma menina, né? E aí a ideia, né, está em volta desse assassinato. Por quê? Nós temos o Julião, que aparece na cidade, e ele fica na cidade de um dia para o outro. E nesse meio tempo a menina morre, né? Ela é assassinada, na verdade morre não, ela é assassinada. Então o fato principal do texto é a mudança de comportamento dos moradores dessa cidade, que antes do assassinato, né, ninguém trancava a janela, ninguém trancava a porta, né? As crianças brincavam na praça, e depois do assassinato, nada mais disso aconteceu, ok? Então esse é o fato principal da história. E o narrador? O narrador aí não é narrador principal, né? Não é narrador personagem. A gente já vê aqui pelo início, ó, a noite é quente, de lua clara, as crianças brincam. Então, já percebemos aqui que não se trata, né, de um narrador personagem. Então, é narrador em terceira pessoa. Então, aqui, narrador de terceira pessoa. Personagens principal. Nós temos, né, o Julião, aqui, ó, Julião Mascate, né? E temos a Lindaura, que é a menininha que morre. Perfeito? São esses dois personagens que aparecem na história. E o espaço, né? Nós temos aí a pequena cidade. Você pode, de preferência, colocar, se vocês quiserem, né? Na praça, que é onde ocorre o fato. Ok? Vamos conferir, então, o gabarito? Tá aí, ó. Fato principal, a mudança ocorrida de comportamento, né? Dos moradores de uma pequena cidade, que é esse assassinato da menina. O narrador é em terceira pessoa, os personagens é Lindauro e Julião Mascate, e o espaço, a praça de uma pequena cidade. Ok? Aqui temos a número 2, que diz assim: na sua opinião, o título do conto é adequado? Justifique. Bem, é a sua opinião, né? O título é Sobressalto. E aí? Vocês acham que, né, que o título tá de acordo, não tá? Por quê? Justifiquem para mim. Lembrando que a opinião, né, tá pedindo a sua opinião, então aqui nós podemos ter as duas respostas. Poderemos ter o sim, você vai justificar, né, esse título sendo adequado ou não, e pode ter o não, você também vai justificar de acordo com o seu não, ok? 3. Em qual parágrafo instaura-se o conflito? Então, o conflito está aqui, ó. Julião Mascate chegou logo cedo à pequena cidade, tocando a buzina para se anunciar. Vinha carregado de tecidos coloridos e outras quinquilharias. Então, aqui começa, né? É a chegada do Julião na cidade. Então, chegamos por aqui. 3. Em qual parágrafo instaura-se o conflito? E aí? Aqui, vamos lá, vamos ver o parágrafo. Esse nós já vimos, é o gabarito. A professora está doida. Ó, número 2 é a resposta pessoal. E a número 3 é o segundo parágrafo, onde ele chega à cidade.
Agora nós vamos para 3, para 4. Quando a rotina da pacata cidade era alterada? E aí? Comprove sua resposta com o trecho do texto. Vamos lá, então? Aqui, ó. Olha onde ele dizia. Aqui, ó. Na barraca deles, vamos procurar aqui, Bibi. Aqui, ó. Minutos depois, lá estava Julião, de barraca montada na praça. Em dias de barraca na praça, que mal havia de se esquecer de alguns afazeres, as pessoas acorriam. Ninguém ficava em casa. Na verdade, as pessoas corriam, nesse não tem se aqui não. Ficavam em casa. Ao entardecer, como sempre, Julião partira. Então, aqui, ó, que ele já está dizendo, né? Que ninguém ficava em casa quando a barraca do Julião estava lá na praça. Ok? É exatamente aqui que vocês vão tirar. 1, 2, 3 no quarto parágrafo. Ele está pedindo, né? O parágrafo. Ó. Qual a justificativa para que o mascate permanecesse na cidade, diferentemente do que ocorria sempre? Então, por que ele ficava, né? Aqui, ó. As vendas foram fracas. Por isso, Julião resolveu ficar na cidadezinha e montar sua barraca novamente no dia seguinte. Então, era o quê? Eram as vendas, né? As vendas fracas. Conferindo o gabarito. 4, a rotina, né, era alterada. Quando Julião Mascate chegava, em dias de barraca na praça, que mal havia de se esquecer de alguns afazeres. As pessoas acorriam e ninguém ficava em casa. 5. Qual a justificativa para o Mascate permanecer na cidade? As vendas eram fracas, então ele ficava na cidade para poder, no dia seguinte, vender mais. Agora a questão 6, que diz assim: o que aconteceu com a Lindaura? Poxa, ela foi morta, né? Aqui, ó. A peteca foi arremessada com muita força. Onde foi parar? Lindaura sai à procura do brinquedo. Demora demais. Alzerinha resolveu procurar também. Atrás do coreto, tropeçou e caiu. Caiu sobre o corpo sem vida de Lindaura, né? Então, nesse caso, percebemos que ela foi assassinada, né? Então, achamos o nosso. Agora, qual fato permite concluir que Julião Mascate é o assassino de Lindaura? Por ele ter sumido, né, pessoal? Ele diz aqui, né? Que ele sumiu, ó. A cidadezinha tomada de pesar ficou muda de terror e espanto. Julião Mascate sumiu. Então, aqui dá a entender que foi ele por ele ter desaparecido logo depois do assassinato da menina, né? 8. Descreva a cidadezinha antes e depois da morte da menina. Então, vamos descrever ela primeiro, né? Aqui no início da, da história, ele diz. Ó, aqui, ó. As portas e janelas não são trancadas. Travas para quê? A vida moderna e seus estorvos são vistos de muito longe, esporadicamente, curiosidade em vivê-la. Não, o que precisam nos tem quase tudo. 1 ou 2 mascates traz o que não produzem. Não há o que temer. Né? Nesse caso, a gente vê aqui também, ó, as crianças brincam na pequena praça, correndo para lá e para cá, brincando de pega-pega, esconde-esconde, enquanto os pais conversam animados. Não há o que temer, todos se conhecem. Então, né, aqui a gente já descobre que as crianças brincavam na praça, né, os pais ficavam conversando, eles não passavam trincos nem na porta, nem na janela. Então, isso era o antes. Agora, olha o depois do assassinato da menina. Portas e janelas se fecharam. Na praça, não se ouve mais o alariado alegre do riso das crianças. Brincadeiras não há. As rodas de conversa diminuíram. Então, né, o que passou a acontecer? Eles passaram a trancar tudo, né? As crianças não brincam mais na praça, você quase não vê mais ninguém conversando. Isso tudo depois do assassinato. E aí, o que vocês acharam dessa história? Legal, né? Só que a gente podia descobrir, né, na verdade, quem fez o assassinato. Será que foi o Julião mesmo? Deixa essa pergunta aí para vocês, hein? O que vocês acham? Será que foi o Julião mesmo que matou a Lindaura?
Não vamos saber, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Vamos finalizar a nossa aula e essa semana vamos ficar com esses 2 vídeos por conta do nosso feriado, de 17 de setembro, né? E aí eu vou voltar na próxima aula, na próxima semana, já com as atividades do livro, tá, pessoal? Então, já vamos dar uma lida aí nos primeiros textos para fazermos os exercícios, ok? Então, eu aguardo vocês na próxima aula com conto de mistério da nossa apostila. Perfeito? Olha, deixei um mistério, né? Gostaram do mistério aí que eu deixei para vocês, ó? Então, tá bom, pessoal. Beijos grandes e até a próxima aula. Tchauzinho para vocês.